Olha, um homem agrediu e matou a enteada de 5 aninhos em Macaé. No hospital, olha como é que essa história se repete. A mãe e o padrasto falaram que a menina tinha caído do balanço. Versão que a mãe, logo depois, desmentiu, alegando que era ameaçada pelo homem. Eu não aguento mais essas covardias. Esse ano, eu não sei, o Capato está falando que é o 7º caso, que nós temos conhecimento. Como tem covardes barbarizando crianças. É outra coisa que só vai diminuir se os caras que mandam nas áreas mandarem e começarem a ir para cima. E vão. Nesses casos vão. Eu tenho certeza que esse cara aí que matou a criança, se mora numa área controlada pelo crime, já deve ter corrido ou então já se entregou à polícia. Porque é cobrado. Em todos esses casos aqui, em áreas dominadas por bandidos, os bandidos foram para cima. Vamos conhecer mais esse, infelizmente, tem reportagem. De um lado, um pai que diz ter um filho amoroso. Muito tranquilo, muito trabalhador demais, ele é um guerreiro. Do outro, a Polícia Civil, que aponta o mesmo homem como o autor de múltiplas agressões contra a própria enteada de apenas 5 anos. Um homem extremamente violento que, conforme narrado pela mãe da vítima, tinha por costume agredir de forma extremamente brutal, tanto ela quanto sua filha, e que na data anterior a menina havia sido agredida de seguidas vezes por motivos irrelevantes. As circunstâncias que levaram à morte da menina Manuela da Silva Cardoso ainda são um mistério. O que aconteceu antes dela ser levada ao Hospital Público de Macaé, na região norte do Rio? A menina chegou à unidade em estado grave, com vários hematomas pelo corpo. A análise médica constatou um deslocamento cerebral de 6 centímetros. No hospital, mãe e padrasto disseram que a criança tinha caído de um balanço. Os médicos suspeitaram da versão e acionaram o conselho tutelar. A partir da denúncia, a Polícia Civil foi acionada sob a suspeita de a criança ter sido vítima de agressões. Mãe e padrasto foram ouvidos. Na delegacia, a mulher disse aos policiais que o companheiro era agressivo e que mentiu porque tinha sido ameaçada por ele. O padrasto teve a prisão preventiva solicitada à Justiça. Ele foi preso no mesmo dia nesta oficina na área central de Macaé. Na audiência de custódia, permaneceu em silêncio. Após 4 dias internada e apesar dos esforços dos médicos, Manuela teve morte encefálica. Para a polícia, não restam dúvidas de que o padrasto de Manuela foi o autor das agressões. O inquérito policial apontou um histórico de violência vivido pela criança dentro da própria casa. Soube-se que, na realidade, nas últimas 24 horas, a menina havia sido vítima de seguidas agressões por parte desse indivíduo, do autor, um homem extremamente violento que, conforme narrado pela mãe da vítima, tinha por costume agredir de forma extremamente brutal, tanto ela quanto sua filha. O caso Manuela é cercado de muitos questionamentos. O que de fato aconteceu em 28 de fevereiro, dia em que foi levada ao hospital? Há quanto tempo a criança sofria as agressões e era negligenciada sem ter recebido qualquer tipo de socorro? Por que o padrasto preferiu o silêncio na audiência de custódia? Perguntas que somente as investigações vão poder responder. Questionado sobre o que de fato aconteceu entre a suposta queda do balanço, narrativa apresentada no hospital e a entrada na unidade, o advogado de defesa apresentou o seguinte argumento. Isso tem que ser apurado mediante o contraditório, como eu já disse, em audiência de instrução e julgamento, nas audiências que serão, nas perícias que vão acontecer, nos laudos periciais, e esses laudos periciais serão devidamente questionados em juízo, para que então possamos ter uma conclusão. Ou seja, é muito cedo ainda para qualquer conclusão. Ele se diz inocente. Há divergência na prova oral. Há estranhezas a serem apuradas. Diante de tantos questionamentos e lacunas que envolvem o caso
e a falta de assistência à criança, o jornalismo da Record procurou o Conselho Tutelar do município, que preferiu não se manifestar.